Você acha que sua fé está fraca, mas a verdade é que existem 3 lugares aparentemente inocentes onde cristãos apagam a própria chama toda semana e quase ninguém percebe. Se algum deles for parte da sua rotina, isso explica muita coisa. Você sai do culto de domingo com o coração em chamas, sentindo a presença de Deus intensamente. Mas chega segunda-feira e algo acontece. Algo sutil que você nem percebe. E quando se dá conta, já é sábado de novo e aquela chama está reduzida a cinzas frias. Como isso acontece? Hoje vou te mostrar 3 lugares aparentemente inocentes, onde você está apagando sua chama espiritual toda semana sem sequer perceber. Hoje vamos falar sobre 3 lugares aparentemente inocentes, onde cristãos sinceros, homens e mulheres de fé, apagam sua chama espiritual toda semana sem sequer perceber. E quero que você preste muita atenção, porque talvez neste exato momento você esteja permitindo que um desses lugares roube de você aquilo que é mais precioso, sua comunhão viva com o Deus Altíssimo. Charles Spurgeon, aquele pregador que incendiou a Inglaterra com suas mensagens poderosas, costumava dizer que o maior perigo para o cristão não são as tentações óbvias, mas aquelas que se disfarçam de normalidade. Ele entendia algo profundo. O inimigo de nossas almas é astuto demais para nos atacar sempre de frente. Ele prefere nos adormecer, nos distrair, nos fazer pensar que está tudo bem, enquanto nossa vida espiritual definha dia após dia. Spurgeon pregava com urgência, porque sabia que cada domingo poderia ser o último para alguém em sua congregação. Ele não desperdiçava palavras. E hoje, seguindo esse mesmo espírito de urgência, preciso te alertar. Você pode estar frequentando a igreja, lendo sua Bíblia ocasionalmente, até orando de vez em quando, mas ainda assim perdendo terreno espiritual. Porque existem lugares em sua rotina semanal que estão funcionando como extintores de incêndio sobre a chama do Espírito Santo em sua vida. A palavra de Deus nos adverte em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito, não apaguem, não sufoquem, não deixem morrer aquilo que Deus acendeu em vocês. Mas como obedecemos a este mandamento, se nem sabemos onde estamos falhando? O primeiro lugar onde cristãos apagam sua chama toda semana é um dos mais comuns em nossa sociedade moderna. É um lugar que visitamos diariamente, às vezes dezenas de vezes por dia. Um lugar que carregamos no bolso, que consultamos antes mesmo de sair da cama pela manhã. Estou falando da sua tela, do seu celular, das redes sociais, da enxurrada de conteúdo que você consome sem pensar 2 vezes. Você acorda e antes de dizer bom dia a Deus, já está rolando o feed. Está vendo o que fulano postou, o que ciclano comentou, qual escândalo está sendo discutido. Você enche sua mente de opiniões, de debates, de imagens, de vídeos. E sem perceber, aqueles primeiros momentos do dia que deveriam pertencer a Deus foram roubados. Aquela quietude necessária para ouvir a voz suave do Espírito foi substituída por um barulho ensurdecedor de vozes humanas. Mas não para por aí. Ao longo do dia, você volta repetidamente ao mesmo lugar. 5 minutos aqui, 10 minutos ali, 1 hora inteira ali. E enquanto isso, sua Bíblia junta poeira. Sua vida de oração é reduzida a orações rápidas na hora das refeições. Se tanto, você me dirá, mas pastor, eu sigo páginas cristãs. Eu vejo versículos bíblicos na minha timeline. E eu te pergunto, quando foi a última vez que você sentiu o peso da presença de Deus ao ler um versículo entre uma propaganda e um meme? A questão não é se o conteúdo é secular ou cristão. A questão é que você está alimentando o seu espírito com migalhas quando Deus preparou para você um banquete. Você está trocando a fonte de água viva por cisternas rotas que não retêm água, como diz Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Cada minuto que você passa consumindo conteúdo vazio é um minuto que você não está sendo preenchido com a palavra viva de Deus. E aqui está o grande engano. Você não sente o impacto imediatamente. É como uma planta que você esquece de regar. No primeiro dia, ela ainda parece saudável. No segundo dia, ainda está de pé. Mas dia após dia, sem água, ela começa a murchar. As folhas perdem o viço.
E quando você finalmente percebe, ela já está quase morta. Sua vida espiritual funciona da mesma forma. Você pode não sentir a diferença de um dia para o outro, mas semana após semana, essa dieta espiritual pobre está te matando lentamente. Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra, não versículos aleatórios no Instagram, não mensagens motivacionais cristãs no WhatsApp, mas a palavra de Deus, meditada, mastigada, digerida, aplicada. Quando foi a última vez que você realmente se alimentou da palavra? Quando foi a última vez que você abriu sua Bíblia e disse, Senhor, fala comigo, eu estou aqui para te ouvir? Deixe-me ser bem claro, não estou dizendo que você precisa jogar seu celular no lixo ou abandonar as redes sociais completamente. Estou dizendo que você precisa reconhecer o que está acontecendo. Você está dando a um dispositivo eletrônico o tempo, a atenção e a prioridade que deveriam pertencer a Deus. E isso tem um custo espiritual. Você não pode servir a dois senhores. Ou Deus terá o primeiro lugar em sua vida, ou algo mais terá. E neste exato momento, para muitos de vocês, esse algo é uma tela de 6 polegadas. O segundo lugar onde cristãos apagam sua chama toda semana pode surpreender alguns de vocês, porque é um lugar que deveria ser sagrado, um lugar onde deveríamos nos fortalecer mutuamente, onde deveríamos edificar uns aos outros na fé, mas que frequentemente se torna um campo minado espiritual. Estou falando de certas conversas com outros cristãos. Sim, você ouviu bem. Algumas das conversas que você tem com seus irmãos e irmãs em Cristo estão apagando sua chama espiritual. Como isso é possível? Vou te explicar. Você está em um grupo da igreja ou conversando depois do culto ou em uma reunião familiar com outros crentes e alguém começa a reclamar. Reclama do pastor, reclama da liderança, reclama de fulano que fez isso ou aquilo. E você, em vez de interromper aquela conversa, em vez de defender o ausente, em vez de redirecionar para algo edificante, você concorda. Você acrescenta sua própria reclamação. Você adiciona lenha na fogueira errada. Provérbios capítulo 26, versículo 20 diz, sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Mas nós fazemos o oposto. Nós alimentamos o fogo da discórdia, da crítica, da murmuração. E cada palavra negativa que sai da sua boca ou que você permite entrar pelos seus ouvidos é como um balde de água fria sobre a chama do Espírito Santo em sua vida. Você sai daquela conversa se sentindo pesado, desanimado, crítico. Aquela alegria que você sentiu no louvor já não está mais lá. Aquela fé vibrante que você declarou durante a pregação parece ter enfraquecido. E você se pergunta por quê? A resposta é simples. Você permitiu que palavras venenosas envenenassem seu espírito. Você trocou a edificação pela destruição. Você escolheu a crítica em vez da graça. E não é só a murmuração. Às vezes são conversas que parecem inofensivas, mas que drenam sua vida espiritual. Conversas sobre coisas mundanas que tomam horas do seu dia, fofocas disfarçadas de pedidos de oração, discussões teológicas infrutíferas que geram mais confusão do que luz. Debates sobre denominações, sobre doutrinas secundárias, sobre quem está certo e quem está errado, enquanto o mundo está morrendo sem Cristo e nós estamos brigando sobre o comprimento da saia ou o estilo do louvor. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita graça aos que ouvem. Edificação. Essa é a palavra-chave. Suas conversas estão edificando ou destruindo. Estão fortalecendo a fé ou enfraquecendo. Estão levando as pessoas para mais perto de Deus ou afastando. Você precisa entender algo fundamental. Você se torna aquilo que você consome. Não só na comida, não só no conteúdo que você assiste, mas também nas conversas que você mantém. Se você passa seu tempo em conversas negativas, você se tornará uma pessoa negativa. Se você se cerca de criticões e murmuradores, você se tornará um crítico e murmurador. Se suas conversas não têm Deus como centro, sua vida não terá Deus como centro.
Provérbios capítulo 13, versículo 20 nos ensina: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Suas conversas revelam com quem você está andando e quem você está se tornando. E se suas conversas estão apagando sua chama espiritual, você precisa ter a coragem de mudá-las ou de se afastar delas. O terceiro lugar onde cristãos apagam sua chama toda semana é talvez o mais perigoso de todos, porque é o mais íntimo, o mais privado. É um lugar onde ninguém mais pode ver, onde você está sozinho com seus pensamentos, suas escolhas, suas decisões. Estou falando do seu mundo interior, das batalhas que você luta em silêncio, dos pecados que você acaricia em segredo, das concessões que você faz quando ninguém está olhando. Você vai à igreja no domingo e levanta as mãos no louvor. Você ora em voz alta e diz amém às pregações. Mas existe uma parte da sua vida que você mantém escondida. Um hábito que você não consegue largar. Um pensamento que você alimenta. Um desejo que você cultiva. Um rancor que você guarda. Uma mágoa que você se recusa a perdoar. Uma área da sua vida onde você diz a Deus: aqui não. Tudo o mais tu podes ter, mas isso é meu. E você pode enganar as pessoas ao seu redor. Você pode manter as aparências. Pode usar as roupas certas, falar as palavras certas, frequentar os lugares certos. Mas você não está enganando a Deus. E mais importante ainda, você não está enganando o Espírito Santo que habita em você. Ele sabe, ele vê, e ele sofre com cada concessão que você faz, com cada vez que você escolhe o pecado em vez da santidade. O salmista Davi entendeu isso profundamente quando escreveu no Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi descobriu que o pecado não confessado, o pecado escondido, seca a alma, apaga a chama, transforma vigor espiritual em fraqueza. Talvez seja um vício que você mantém. Pornografia que você consome quando está sozinho. Bebida que você justifica como social, mas que está se tornando uma muleta. Mentiras pequenas que você conta para facilitar sua vida. Trapaças no trabalho que você racionaliza como esperteza. Relacionamentos que você sabe que desagradam a Deus, mas que você continua mantendo. Mágoas que você alimenta, rancores que você nutre, amargura que você cultiva. Cada vez que você cede, você está apagando um pouco mais da chama. Cada vez que você escolhe o pecado, você está entristecendo o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30, nos adverte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você pode entristecer o Espírito. Você pode afastá-lo com suas escolhas, não completamente porque ele prometeu nunca nos deixar, mas você pode sufocar sua voz, apagar sua chama, reduzir sua influência em sua vida. E aqui está a tragédia. Enquanto você mantém essas áreas escondidas, enquanto você se recusa a entregar tudo a Deus, você está vivendo uma fração da vida cristã que Deus planejou para você. Você está se contentando com migalhas quando Ele oferece abundância. Está vivendo na escuridão quando Ele oferece luz. Está arrastando correntes quando Ele oferece liberdade. Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. Não mediocridade espiritual. Não uma fé morna que mal consegue se manter viva de domingo a domingo, mas vida abundante, transbordante, vibrante. Uma chama que não se apaga, que não diminui, que cresce cada vez mais forte. Mas essa vida abundante só vem quando você está disposto a trazer tudo para a luz. Quando você para de proteger aqueles pecados secretos e os confessa. Quando você abre mão daquelas áreas que você mantinha fechadas para Deus. Quando você diz, Senhor, tudo é teu. Cada parte de mim, cada área da minha vida, cada pensamento, cada desejo, eu me rendo completamente a Ti. 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos dá uma promessa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessarmos, trazemos para a luz, chamamos pelo nome, nos arrependemos, e Ele, em sua fidelidade, nos perdoa e nos purifica. Não só perdoa, mas purifica. Limpa completamente, restaura a chama. Você está aqui hoje porque algo em você ainda arde. Algo em você ainda busca a Deus. Algo em você não se contentou com uma vida espiritual apagada. E eu quero te dizer, não é tarde demais. A chama pode estar fraca, pode estar quase se apagando, mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto você respira, Deus ainda pode reacender o fogo em você. Mas isso requer ação, requer mudança, requer que você identifique esses lugares em sua vida onde a chama está sendo apagada e tome decisões radicais. Talvez você precise estabelecer limites rígidos com sua tela. Talvez precise se afastar de certas conversas ou confrontar certas pessoas com amor. Talvez precise finalmente lidar com aqueles pecados secretos e trazê-los para a luz. Seja o que for, não adie. Não espere até segunda-feira, até o próximo domingo, até sentir vontade, porque enquanto você espera, a chama continua diminuindo. E cada dia que passa, torna mais difícil reacendê-la. O tempo de agir é agora. O tempo de decidir é hoje. O tempo de se arrepender e voltar completamente para Deus é este momento. Se você chegou até aqui nesta mensagem, sei que o Espírito Santo está falando com seu coração. Sei que você reconheceu em sua vida pelo menos um desses 3 lugares onde sua chama tem sido apagada. E quero te convidar a fazer algo prático ainda hoje. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua vida espiritual. Mas mais do que isso, quero te convidar a dar o próximo passo em sua jornada de intimidade com Deus. No primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link para o nosso e-book 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus. Não é só mais um material cristão. É um guia prático, testado, que vai te ajudar a reacender essa chama que tem sido apagada. São 21 dias de exercícios espirituais profundos que vão transformar sua relação com Deus. Se você sente que precisa desse impulso, desse direcionamento, acesse o link no primeiro comentário. Isso pode ser o começo da sua restauração espiritual. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente e que a chama do Espírito Santo em sua vida não apenas seja reacesa, mas que arda mais forte do que nunca. Nas próximas partes desta mensagem, vamos aprofundar cada um desses 3 lugares e mostrar caminhos práticos de restauração. Mas por agora, permita que o Espírito Santo comece a trabalhar em seu coração. Permita que esta palavra penetre fundo e produza o fruto que Deus deseja em sua vida. Vamos aprofundar agora o primeiro lugar onde sua chama espiritual está sendo apagada semana após semana. E quero que você entenda que não estou aqui para condenar ninguém, mas para abrir seus olhos para uma realidade que talvez você não tenha percebido. A questão não é julgar, mas libertar. A verdade liberta e às vezes ela precisa doer um pouco antes de curar. Quando falamos sobre a tela, sobre o celular, sobre as redes sociais, estamos falando de algo que se tornou uma extensão do nosso corpo. Você acorda e ele está ali. Você dorme e ele é a última coisa que vê. Nos intervalos do trabalho, nas filas, nos momentos de tédio, até mesmo no banheiro. Sua mão busca automaticamente aquele dispositivo. E o que começou como uma ferramenta útil se transformou em um mestre implacável. Deixe-me pintar um quadro para você. É domingo de manhã. Você está se preparando para ir à igreja. Pega o celular para ver as horas e, sem perceber, já está checando as mensagens. Alguém comentou em sua foto. Alguém te marcou em um vídeo. Há uma notícia chocante nas manchetes. 15 minutos se passaram e você nem percebeu. Você finalmente chega à igreja, mas sua mente ainda está processando tudo aquilo que você viu. Você canta, mas não com todo o seu coração. Você ouve a pregação, mas parte de você ainda está lá, naquele mundo digital. E então o culto termina. Você sai edificado, tocado pela presença de Deus. Mas no caminho para casa, novamente a mão busca o celular. E o ciclo recomeça. Segunda-feira chega e, em vez de começar o dia buscando a face de Deus,
Você começa buscando atualizações em uma tela. Você alimenta sua mente com as preocupações do mundo antes mesmo de alimentar seu espírito com a paz de Deus. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23 nos diz: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que você está permitindo que seus olhos vejam determina a condição espiritual de todo o seu ser. E se você está enchendo seus olhos com conteúdo mundano, vazio, sem valor eterno, como pode esperar que seu espírito esteja cheio de luz? A questão aqui é profunda e precisa ser entendida. Não estamos falando apenas de tempo perdido. Estamos falando de substituição espiritual. Cada minuto que você passa consumindo conteúdo digital é um minuto que você não está cultivando sua relação com Deus. E seu coração, seu espírito, sua alma precisam ser alimentados. Se você não os alimenta com coisas de Deus, eles serão alimentados com coisas do mundo. Não existe vácuo espiritual. Pense comigo. Quanto tempo você passa orando por dia? Seja honesto. 5 minutos? 10 minutos? Meia hora se for um dia muito bom? Agora me diga, quanto tempo você passa nas redes sociais? 1 hora? 2 horas? 3 horas? Estudos mostram que a média é de mais de 3 horas por dia. 3 horas consumindo conteúdo que, na maior parte, não acrescenta absolutamente nada à sua vida espiritual. Enquanto isso, você dá a Deus os restos do seu tempo, os momentos em que já está cansado demais para se concentrar. E então você se pergunta por que sua vida de oração é seca. Por que você não sente a presença de Deus como antes? Por que aquele fogo que você tinha quando aceitou a Cristo está se apagando? A resposta está em suas prioridades. Você está dando a um aparelho eletrônico a atenção, a devoção e o tempo que deveriam ser de Deus. Você criou um ídolo digital e nem percebeu. Êxodo capítulo 20, versículo 3 é claro: Não terás outros deuses diante de mim. Um ídolo não precisa ser uma estátua de pedra. Um ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus em sua vida. Qualquer coisa que recebe mais da sua atenção, do seu tempo, da sua adoração, do que o próprio Deus. E para muitos cristãos hoje, o celular se tornou exatamente isso. Um ídolo que eles consultam mais do que consultam a Deus. Um altar onde eles passam mais tempo do que passam em oração. Mas deixe-me te mostrar algo ainda mais profundo. O problema não é apenas o que você está fazendo, mas o que você está se tornando. Toda vez que você pega o celular em um momento de tédio, em vez de usar aquele momento para conversar com Deus, você está treinando o seu cérebro a buscar distração, em vez de buscar a Deus. Toda vez que você acorda e a primeira coisa que faz é checar as redes sociais, em vez de agradecer a Deus por mais um dia, você está ensinando o seu coração que o mundo é mais importante do que o Criador do mundo. Você está criando padrões neurais, hábitos espirituais, que estão moldando quem você é. E esses padrões se fortalecem a cada repetição. Cada manhã que você escolhe a tela em vez da Bíblia, fica mais difícil escolher a Bíblia na manhã seguinte. Cada noite que você adormece rolando o feed em vez de orando, fica mais natural adormecer sem orar na noite seguinte. Você está pavimentando um caminho de afastamento de Deus, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos exorta: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente. Mas como sua mente pode ser renovada se você a está enchendo constantemente com o lixo deste século? Como você pode experimentar a perfeita vontade de Deus se sua mente está saturada com as vontades, opiniões e agendas do mundo? E aqui está algo que precisa ser dito com firmeza. Você não pode servir a 2 senhores. Jesus foi categórico sobre isso. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Você precisa decidir hoje a quem você vai servir. Ao Deus que te criou, te salvou, te sustenta, ou ao Deus deste século que te distrai, te escraviza e te mantém espiritualmente anêmico? Agora,
Alguém pode dizer, mas eu preciso do meu celular para trabalhar, para me comunicar com minha família, para tantas coisas necessárias. E eu concordo plenamente. O celular não é mau em si mesmo, é uma ferramenta. O problema é quando a ferramenta se torna o mestre. O problema é quando você não consegue ficar 5 minutos sem checá-lo. O problema é quando você sente ansiedade se não pode acessá-lo. O problema é quando ele controla você em vez de você controlá-lo. Deixe-me te dar um teste simples. Desligue seu celular agora. Não apenas silencie, mas desligue completamente. E deixe-o desligado por 2 horas. Apenas 2 horas. O que você sente? Ansiedade? Medo de estar perdendo algo importante? Necessidade de ligá-lo só para checar rapidinho? Se você sente qualquer uma dessas coisas, você tem um problema. Você está viciado. E esse vício está matando sua vida espiritual. Mas há esperança. Há sempre esperança em Deus. E eu não estou te pedindo para jogar seu celular fora ou se tornar um eremita. Estou te pedindo para tomar controle de novo, para estabelecer limites saudáveis, para colocar Deus de volta no primeiro lugar. E isso pode significar mudanças práticas e radicais em sua rotina. Primeiro, estabeleça um jejum digital diário. Escolha o primeiro período do dia, digamos a primeira hora depois de acordar, onde você não toca no celular. Nada de redes sociais, nada de notícias, nada de mensagens. Essa primeira hora pertence a Deus. Você ora, lê sua Bíblia, adora, medita na palavra. Você alimenta seu espírito antes de alimentar sua mente com as coisas do mundo. Segundo, crie zonas livres de celular em sua casa. O quarto pode ser uma delas. Não leve o celular para a cama. Use um despertador de verdade. Permita que seu último pensamento do dia seja uma oração, não um post nas redes sociais. Permita que seu primeiro pensamento ao acordar seja gratidão a Deus, não ansiedade sobre o que você perdeu enquanto dormia. Terceiro, desinstale aplicativos que estão roubando sua vida. Seja brutal. Se um aplicativo não está acrescentando valor genuíno à sua vida, se ele só serve para te fazer perder tempo, remova-o. Sua alma é mais importante do que suas curtidas. Sua comunhão com Deus é mais valiosa do que seus seguidores. Quarto, e isso é crucial, substitua o tempo de tela por tempo de qualidade com Deus. Não basta apenas reduzir o uso do celular. Você precisa preencher aquele vazio com algo melhor, com oração, com leitura bíblica, com adoração, com silêncio contemplativo na presença de Deus. Transforme aqueles momentos que você desperdiçava em momentos de encontro real com o Criador. Salmo 119, versículo 97 declara: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação, todo o dia. Todo o dia. Não alguns minutos espremidos entre notificações. Todo o dia sua mente voltando para a palavra de Deus, para seus princípios, para sua presença. Isso é o que significa ter Deus como prioridade. Isso é o que significa manter a chama acesa. E quando você fizer essas mudanças, algo maravilhoso vai acontecer. Você vai começar a sentir novamente. Aquela sensibilidade espiritual que você tinha perdido vai retornar. Aquela voz suave do Espírito Santo que você mal conseguia ouvir em meio ao barulho vai se tornar clara de novo. Aquela paz que excede todo o entendimento vai voltar a encher seu coração. A chama que estava quase apagada vai começar a arder com força renovada. Mas isso não acontece instantaneamente. Você gastou meses, talvez anos, apagando sua chama com maus hábitos digitais. Vai levar tempo e disciplina para reverter o dano. Vai exigir que você seja intencional, deliberado, persistente. Haverá dias em que você vai querer desistir, em que a tentação de voltar aos velhos padrões vai ser forte. Mas não desista. Sua vida espiritual vale a luta. Sua intimidade com Deus vale o sacrifício. Lembre-se das palavras de Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa, foco singular, determinação inabalável, olhos fixos no alvo.
Esse é o tipo de comprometimento que você precisa para recuperar sua vida espiritual. Então eu te pergunto hoje, você está pronto para tomar essa decisão? Está pronto para identificar esse primeiro lugar onde sua chama está sendo apagada e fazer algo radical a respeito? Está pronto para colocar limites, para dizer não ao que está te destruindo espiritualmente, para dizer sim ao que Deus tem de melhor para você? A escolha é sua, mas saiba que essa escolha determinará o curso da sua vida espiritual nas próximas semanas, meses, anos. Não subestime o poder de pequenas decisões diárias. Cada vez que você escolhe orar, em vez de rolar o feed, você está fortalecendo sua chama. Cada vez que você abre a Bíblia em vez de abrir o Instagram, você está alimentando seu espírito. Cada vez que você busca a Deus em vez de buscar entretenimento vazio, você está investindo na eternidade. E essas pequenas decisões, repetidas dia após dia, transformam vidas, transformam destinos, transformam almas apagadas em tochas ardentes para a glória de Deus. Agora precisamos falar sobre o segundo lugar, onde sua chama espiritual está sendo apagada, e este é particularmente doloroso porque envolve pessoas que deveriam ser sua fonte de encorajamento. Estamos falando das conversas com outros cristãos que, em vez de edificar, destroem. Em vez de fortalecer, enfraquecem. Em vez de acender a chama, jogam água fria sobre ela. Você precisa entender algo fundamental sobre a natureza da comunhão cristã. A igreja não é apenas um prédio onde nos reunimos aos domingos. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. E como corpo, cada membro afeta os outros. Quando um membro está doente, todo o corpo sofre. Quando um membro está forte, todo o corpo se beneficia. E isso se aplica diretamente às nossas conversas, às nossas interações, às palavras que trocamos uns com os outros. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, nos instrui. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Estimularmos uns aos outros. Essa é a função da comunhão cristã. Mas o que acontece quando, em vez de estímulo, há desestímulo? Quando, em vez de edificação, há destruição? Vamos ser práticos e honestos. Você está em uma reunião de células ou em um grupo de WhatsApp da igreja ou simplesmente conversando com irmãos depois do culto e alguém começa. Vocês viram o que fulano fez? Vocês ouviram o que fulana disse? Vocês sabem o que está acontecendo com aquele casal? E antes que você perceba, a conversa se transformou em uma sessão de fofoca disfarçada de preocupação cristã. Ah, mas eu só estou compartilhando para podermos orar. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Quantas vezes você já usou essa frase? Sejamos honestos. Na maioria das vezes não é um pedido de oração, é fofoca pura e simples. Você não está genuinamente preocupado com a pessoa. Você está fascinado pelo escândalo. Você quer saber os detalhes suculentos. Você quer ter uma informação que outros não têm. E você disfarça tudo isso com uma capa de espiritualidade. Provérbios capítulo 16, versículo 28 diz: O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Difamador. Essa é uma palavra forte, mas é a palavra que Deus usa. E quantas amizades foram destruídas? Quantos ministérios foram arruinados? Quantas igrejas foram divididas por causa de conversas que começaram inocentemente, mas que espalharam veneno por todo o corpo de Cristo? E não para na fofoca. Tem também a murmuração. Aquela insatisfação constante com a liderança da igreja. O pastor pregou muito longo. O louvor estava muito alto. A ministração não me tocou. O diácono fez isso. O líder não fez aquilo. E você, em vez de orar pelos seus líderes, em vez de cobrir suas falhas com amor, em vez de se lembrar que eles também são humanos e cometem erros, você critica. Você reclama. Você espalha sua insatisfação para outros. Números, capítulo 12. Nos conta a história de Miriam e Arão falando contra Moisés. Eles eram líderes também. Eles tinham suas razões, suas justificativas. Mas o que Deus pensou sobre isso? Ele chamou os três e deixou claro que não toleraria murmuração contra seu servo. E Miriam foi atingida com lepra por causa de suas palavras.
Deus leva a sério o que falamos sobre seus ungidos, sobre seus servos, sobre seus filhos. Você pode dizer, mas eu tenho razão para reclamar. Aquela pessoa realmente fez algo errado. E talvez você tenha razão. Talvez aquela pessoa tenha falhado. Talvez aquele líder tenha cometido um erro. Mas veja bem, ter razão não te dá o direito de espalhar. Ter razão não te autoriza a contaminar outros com sua crítica. Se você tem um problema legítimo com alguém, Mateus capítulo 18 te dá o caminho. Vá até a pessoa. Fale com ela diretamente, com amor, em particular. Não espalhe para todo mundo. E aqui está algo que você precisa entender. Cada palavra negativa que você fala sobre outra pessoa, cada crítica que você expressa, cada reclamação que você compartilha, está fazendo algo em você. Não está apenas afetando a pessoa sobre quem você fala, está mudando você, está moldando seu coração, está tornando você uma pessoa amarga, crítica, negativa. Está apagando sua chama espiritual gota por gota. Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6 nos adverte. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua é fogo. Pode destruir florestas inteiras, pode queimar pontes, pode devastar relacionamentos e pode, sem dúvida, apagar completamente sua chama espiritual. Mas não é só crítica e fofoca. Existem conversas que parecem totalmente inocentes, mas que estão drenando sua vida espiritual de outras formas. Conversas intermináveis sobre assuntos mundanos. Você passa horas falando sobre futebol, sobre novelas, sobre política, sobre fofoca de celebridades, sobre tendências da moda, sobre qualquer coisa e tudo, menos sobre Deus. E não há nada errado em conversar sobre coisas normais da vida. Mas quando isso é tudo que você tem com outros cristãos, quando suas conversas são indistinguíveis das conversas de pessoas que não conhecem a Deus, algo está muito errado. Colossenses capítulo 4, versículo 6, nos orienta. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Temperada com sal. Suas conversas devem ter sabor espiritual, devem ter substância, devem apontar para Deus de alguma forma. Não estou dizendo que você precisa pregar em cada conversa, mas estou dizendo que suas palavras devem refletir quem você é em Cristo. Pense nas conversas que Jesus teve. Ele falou sobre água, mas apontou para a água viva. Ele falou sobre pão, mas apontou para o pão da vida. Ele falou sobre coisas comuns de forma que revelassem verdades espirituais profundas. Suas conversas devem fazer o mesmo. Devem ter uma qualidade diferente. Devem carregar algo do reino de Deus nelas. E depois temos aquelas discussões teológicas infrutíferas. Você conhece o tipo. Alguém levanta uma questão sobre predestinação versus livre-arbítrio, sobre batismo infantil, sobre dons espirituais, sobre escatologia, e o que poderia ser uma conversa edificante se transforma em um debate acalorado onde ninguém muda de opinião. Todos ficam frustrados, e o amor que deveria caracterizar os cristãos é substituído por arrogância intelectual. Paulo advertiu Timóteo sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 4 e 5. É infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Questões e contendas de palavras. Discussões que não levam a lugar nenhum. Debates que geram calor, mas não luz. Conversas que fazem você se sentir intelectualmente superior, mas espiritualmente vazio. A questão não é que teologia não importa. A questão é o espírito com que você aborda essas conversas. Você está buscando verdade ou buscando estar certo? Você está querendo aprender ou querendo ensinar? Você está disposto a mudar de opinião se as Escrituras claramente mostrarem que você estava errado? Ou você já decidiu sua posição e agora está apenas procurando argumentos para defendê-la? Romanos capítulo 14, versículos 1 e 3, nos ensina sobre como lidar com diferenças. Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Quem come não despreze o que não come.
E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Há espaço para diferenças em questões secundárias. Há espaço para que cristãos sinceros discordem em certos pontos. O que não há espaço é para que essas diferenças nos dividam, nos façam desprezar uns aos outros, nos levem a questionar a salvação uns dos outros. Então, o que você faz? Como você protege sua chama espiritual dessas conversas destrutivas? Primeiro, você precisa ter a coragem de interromper conversas negativas. Quando alguém começa a fofocar, você gentilmente, mas firmemente redireciona. Sabe, eu prefiro não falar sobre isso sem a pessoa presente. Que tal orarmos por essa situação em vez de discuti-la? Vamos mudar de assunto. Isso não está nos edificando. Sim, vai ser desconfortável. Sim, algumas pessoas podem não gostar. Você pode ser visto como santarrão ou excessivamente sensível, mas sua alma está em jogo. Sua chama espiritual está sendo protegida e, quem sabe, talvez seu exemplo inspire outros a fazerem o mesmo. Talvez sua recusa em participar de fofoca mude a cultura do seu grupo, da sua igreja, do seu círculo de amigos. Segundo, você precisa cultivar amizades que edifiquem. Procure pessoas que, quando você conversa com elas, você se sente mais próximo de Deus, não mais distante. Pessoas que te desafiam espiritualmente, que oram com você, que compartilham insights das Escrituras, que te encorajam na fé. Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Você precisa de amigos que te afiem, não que te embotam. Terceiro, seja intencional em suas conversas. Não deixe que elas aconteçam por acaso. Faça perguntas que levem a lugares profundos. Como está sua caminhada com Deus ultimamente? O que Deus tem falado com você? Você tem enfrentado alguma batalha espiritual que podemos orar juntos? Direcione as conversas para territórios espirituais. Leve as pessoas para águas mais profundas. Quarto, pratique o silêncio quando necessário. Provérbios capítulo 17, versículo 28 diz: Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios, por prudente. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é não dizer nada, não participar, não acrescentar sua opinião, não dar sua contribuição para uma conversa que não está honrando a Deus. E quinto, ore antes de falar. Torne isso um hábito. Antes de responder, faça uma oração rápida e silenciosa. Senhor, que minhas palavras te honrem, que eu fale o que edifica, que eu seja instrumento da tua paz e não da discórdia. Salmo 141, versículo 3, é uma oração poderosa. Põe, ó Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Peça a Deus para guardar sua boca, para te impedir de falar o que não deve ser falado. Você vai descobrir algo maravilhoso quando começar a aplicar esses princípios. Suas conversas vão mudar, seus relacionamentos vão se aprofundar, e sua chama espiritual, em vez de ser apagada, vai ser alimentada. Você vai terminar conversas sentindo-se fortalecido, não drenado. Vai sentir que cresceu espiritualmente, não que regrediu. Vai perceber que está mais perto de Deus, não mais distante. E quando você encontrar aquelas pessoas raras que conversam dessa forma edificante, segure-as perto. Cultive essas amizades. Invista nesses relacionamentos, porque verdadeiros amigos espirituais são um tesouro inestimável. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10 declara: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Você não foi criado para caminhar sozinho nesta jornada espiritual. Você precisa de companheiros, mas certifique-se de que são companheiros que te levam para cima, não para baixo, que alimentam sua chama, não que a apagam, que te aproximam de Deus, não que te afastam dele. Chegamos agora ao terceiro e mais perigoso lugar onde sua chama espiritual está sendo apagada. E este é o mais difícil de todos, porque ninguém pode ver. Ninguém pode te ajudar diretamente. Ninguém pode te confrontar porque é invisível aos olhos humanos. Estamos falando do seu mundo interior, daquilo que acontece quando você está sozinho,
das batalhas que você luta em segredo, dos pecados que você esconde. Este é o lugar onde a verdadeira guerra espiritual acontece. Não nos cultos, não nas reuniões de oração, mas nos momentos privados, quando é só você e sua consciência, você e suas escolhas, você e Deus. É ali naquele espaço íntimo e secreto que sua chama espiritual ou arde com força ou se apaga completamente. E a tragédia é que você pode manter as aparências por muito tempo, mas internamente estar completamente morto espiritualmente. Jesus falou sobre isso com palavras duras aos fariseus. Mateus capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Por fora, impecáveis, por dentro, podres, por fora, religiosos, por dentro, vazios, por fora, cristãos, por dentro, escravos do pecado. E antes que você pense que isso não se aplica a você, deixe-me fazer algumas perguntas difíceis. O que você faz quando está sozinho em casa? O que você assiste quando ninguém pode ver sua tela? Que sites você visita? Que pensamentos você alimenta? Que fantasias você cultiva? Que desejos você nutre em segredo? Se pudéssemos projetar seus pensamentos particulares em uma tela para toda a igreja ver, você ficaria envergonhado. A verdade dói, mas precisa ser dita. Muitos cristãos estão vivendo vidas duplas. No domingo, são adoradores fervorosos. Durante a semana, são escravos do pecado. Na igreja, levantam as mãos. Em casa, se rendem à impureza. Diante dos outros, citam versículos. A sós, desobedecem conscientemente aos mandamentos de Deus. E essa duplicidade está matando sua vida espiritual, está apagando sua chama, está destruindo sua alma. Números capítulo 32, versículo 23 nos adverte: mas, se assim não fizerdes, eis que haveis pecado contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O seu pecado te achará. Você pode escondê-lo das pessoas, mas não pode escondê-lo de Deus. E mais importante, você não pode esconder as consequências dele em sua própria vida. O pecado secreto produz morte espiritual pública. A semente que você planta em oculto vai produzir frutos que todos verão. Vamos falar especificamente sobre algumas áreas. A pornografia é uma epidemia silenciosa na igreja. Homens que pregam no púlpito, mas que à noite estão consumindo conteúdo imundo. Mulheres que lideram ministérios, mas que secretamente leem romances eróticos ou assistem programas cheios de imoralidade. E eles justificam: é só uma vez. Ninguém está se machucando. Todo mundo faz isso. Eu preciso de alguma forma de alívio. Mas cada vez que você cede, você está apagando um pouco mais da sua chama. Provérbios capítulo 6, versículos 27 e 28 pergunta: pode um homem pôr fogo no peito sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se lhe queimem os pés? Você não pode brincar com fogo e não se queimar. Você não pode alimentar a luxúria e esperar manter a pureza. Você não pode encher sua mente com imundícia e esperar que seu espírito permaneça limpo. O que você consome te consome, e não é só pornografia. Tem o álcool que você bebe em excesso quando ninguém está vendo. A comida que você usa para preencher vazios que só Deus deveria preencher. As mentiras que você conta para esconder suas falhas. O dinheiro que você gasta em coisas que você sabe que não deveria. As dívidas que você contrai por falta de domínio próprio. As trapaças no trabalho que você justifica como necessárias para sobreviver. Cada uma dessas coisas, cada um desses pecados secretos, cada uma dessas concessões que você faz está criando uma barreira entre você e Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz claramente: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Seus pecados criam separação, fazem Deus esconder seu rosto, bloqueiam suas orações. E aqui está o engano. Você pode pensar que está controlando o pecado, mas na verdade o pecado está controlando você. Você diz: eu posso parar quando quiser, mas você não para. Você diz:
É só dessa vez. Mas há sempre uma próxima vez. Você diz, eu vou me arrepender depois. Mas o depois nunca chega, ou quando chega o arrependimento é superficial e você cai de novo na mesma armadilha. Jesus foi claro em João capítulo 8, versículo 34. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Escravo. Você não é livre, você está preso, acorrentado, dominado por aquilo que você pensava controlar. E enquanto você está nessa escravidão, sua chama espiritual não pode arder. A luz não pode brilhar onde há trevas, a vida não pode florescer onde há morte. Mas tem algo ainda mais insidioso. Não são apenas os pecados óbvios que apagam sua chama. São também as coisas que você guarda no coração. A amargura que você cultiva contra aquela pessoa que te magoou. O rancor que você alimenta anos após a ofensa. A mágoa que você se recusa a liberar. A falta de perdão que você justifica dizendo que a pessoa não merece ser perdoada. Hebreus capítulo 12, versículo 15 nos adverte: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Raiz de amargura. Ela brota, ela perturba, ela contamina. E enquanto você mantém essa raiz viva em seu coração, você não pode experimentar a plenitude da graça de Deus. Você não pode manter sua chama acesa enquanto alimenta o fogo da amargura. Jesus foi categórico sobre o perdão. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É simples e assustador ao mesmo tempo. Seu perdão de Deus está condicionado ao seu perdão dos outros. Você não pode receber o que você se recusa a dar. Então, o que você faz? Como você lida com esse terceiro lugar onde sua chama está sendo apagada? A resposta é dolorosa, mas libertadora. Você precisa trazer tudo para a luz. Você precisa confessar. Você precisa se arrepender de verdade. Você precisa parar de fazer acordos com o pecado e começar a mortificá-lo sem misericórdia. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, nos dá o caminho. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessarmos, não escondermos, não justificarmos, não minimizarmos, mas confessarmos honestamente, com quebrantamento genuíno. E essa confissão não é apenas um reconhecimento mental, é um derramamento do coração diante de Deus, é um choro genuíno pela sua condição espiritual, é um nojo santo do seu pecado, é um desejo ardente de mudança. Salmo 51, o salmo de arrependimento de Davi após seu pecado com Batseba, nos mostra como é um arrependimento verdadeiro. Versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Mas confessar a Deus pode não ser suficiente, dependendo da natureza do seu pecado. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Há poder na confissão compartilhada. Há libertação em trazer o pecado secreto para a luz da comunhão cristã. Eu sei que isso é assustador. Eu sei que você tem medo do julgamento, da rejeição, da vergonha, mas deixe-me te dizer, o inimigo quer que você mantenha seu pecado em segredo, porque ele sabe que no escuro ele tem poder sobre você. Mas quando você o traz para a luz, quando você confessa a um irmão ou irmã de confiança, quando você pede ajuda e responsabilização, o poder do pecado é quebrado. Encontre alguém maduro espiritualmente, alguém que você respeita e confia, e abra seu coração. Confesse aquelas áreas onde você tem lutado. Peça oração. Peça que essa pessoa te responsabilize, que te pergunte regularmente como você está indo, que seja seu parceiro de batalha nessa guerra espiritual. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 diz: se alguém quiser prevalecer contra quem está só, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade.
Depois da confissão, vem a ação prática. Você precisa fazer mudanças concretas. Se é pornografia, instale filtros. Dê a alguém acesso às suas contas. Não fique sozinho em situações de tentação. Se é bebida, livre-se de todo o álcool em casa. Evite lugares onde você é tentado. Busque ajuda profissional se necessário. Se é amargura, tome a decisão deliberada de perdoar. Ore pela pessoa que te magoou. Libere a ofensa aos pés da cruz. Colossenses capítulo 3, versículo 5 nos exorta: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Fazei morrer. Não alimentai, não tolerai, não negociai com, mas matai sem misericórdia. Seja radical, seja impiedoso com seu pecado. Porque ou você mata o pecado, ou o pecado mata você. E enquanto você faz esse trabalho doloroso, mas necessário de lidar com seu mundo interior, algo maravilhoso começa a acontecer. A chama que estava quase extinta começa a arder novamente. A presença de Deus que parecia distante volta a ser real. A voz do Espírito Santo que você mal conseguia ouvir volta a ser clara. A alegria da salvação que você havia perdido é restaurada. Davi orou no Salmo 51, versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Essa é a promessa. Quando você lida honestamente com seu pecado, quando você traz tudo para a luz, quando você se arrepende de verdade, Deus restaura. Deus purifica. Deus reacende a chama. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel, porque Ele é misericordioso, porque Ele quer que você viva em liberdade, não em escravidão. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final da jornada. Hoje falamos sobre 3 lugares aparentemente inocentes, onde cristãos apagam sua chama toda semana. A tela que rouba nosso tempo com Deus, as conversas que drenam nossa vida espiritual e o mundo interior, onde pecados secretos nos escravizam. Mas a verdadeira questão agora é: o que você vai fazer com o que ouviu? Você pode simplesmente seguir em frente, deixar esta mensagem escorregar pela sua mente como mais uma pregação que você ouviu. Ou você pode tomar uma decisão hoje, agora mesmo, de que as coisas vão mudar, de que você não vai mais aceitar uma vida cristã morna, uma chama espiritual fraca, uma comunhão superficial com Deus. A escolha é sua, mas saiba que essa escolha tem consequências eternas. Eu quero te agradecer profundamente por ter assistido até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, se o Espírito Santo falou com você através destas palavras, não deixe esse momento passar. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua caminhada com Deus. Deixe seu like. Comente abaixo qual dos 3 lugares mais falou com você. E no primeiro comentário fixado, você encontra o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Um guia prático que vai te ajudar nessa jornada de reavivar sua chama espiritual. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Deus tem muito mais para falar ao seu coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você, e que a chama do Espírito Santo em sua vida arda mais forte do que nunca. Em nome de Jesus, amém.